Hoje, então, o título da mensagem é Pessoas felizes também choram e também falham. Pessoas felizes também choram e falham. Glória a Deus. Vamos para o texto de hoje, então, onde nosso Senhor Jesus nos ensinou o seguinte: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5, versículo 4. Vivemos de uma cultura hoje, às vezes machista, às vezes preconceituosa, às vezes uma cultura de soberba e superioridade, que nos diz que chorar é coisa de fraco, que chorar não é coisa de homem, cultura machista. Chorar é coisa de fraco, cultura de superioridade. Quando, na verdade, o menor versículo da Bíblia, se você for pesquisar, o menor versículo da Bíblia está escrito assim: Jesus chorou. Ou seja, o próprio Jesus chorou. Se você analisar, Jesus chorava com lágrimas e em voz alta, a Bíblia vai falar. Vai dizer também que Abraão chorou, Isaac chorou, Jacó chorou. O apóstolo Paulo chorou quando se despediu de seus irmãos em Éfeso e foi para Roma. Você vai ver que Pedro chorou, você vai ver que muitas pessoas choraram, Maria chorou, as mulheres e os homens de Deus todos choraram, porque o choro faz parte de quem quer buscar a felicidade e quem quer ser feliz. Você repare que assim como você pega o teu carro, quando está tudo sujo, teu carro, você tem que levar no lavacar, ou você mesmo lava daquele jeito meia boca, mas pelo menos já dá para ser aceitável, a água lavou o teu carro. Pode ser uma lavagem top, uma lavagem meia boca, uma lavagem simples. Mas de tempos em tempos nós temos que usar a água para lavar o que está sujo. A louça, você usa o quê? A água. Amém, adolescentes? Vocês que lavam a louça, os adolescentes aí, glória a Deus, que dão orgulho para os papais lavando a louça, aleluia. Você usa a água. Então a mesma coisa funciona com a gente, queridos. Deus colocou sobre nós um potencializador de lavar a nossa alma, que se chama lágrimas. O choro. Então você não chora à toa. Você já percebeu quando você chora, você se sente melhor após chorar? Você está com um problemão do tamanho do mundo. Aí tu chora e tu melhora. Não que o problema deixou de ser maior. É a mesma coisa, Marcelo. Mas tu para de ser vitimista. Aí tu começa a enxergar que você pode vencer o problema. Então você veja que o choro é interessante. Agora, quando Jesus vai falar para o povo que está ali, felizes os que choram, nós temos que entender um contexto político que tem ali, um contexto social, que Jesus, ele por ser um homem de Deus, ele era seguido por todo tipo de gente. Ele era seguido por todo tipo de classe social. O maior povo que seguia Jesus era o povo da classe baixa. Era o povo que não era nem classe média, era o povo da classe baixa. Por isso que Jesus decidiu se vestir como alguém mais simples. Por isso que Jesus decidiu ter uma casa mais simples. Jesus decidiu ser um cara mais simples do que o povo da época, porque a maioria da população que havia ali era mais simples. Os mais ricos eram os imperadores, os soldados romanos. Pensa que nem a gente vê hoje os deputados federais, os senadores, os governadores, presidentes. Naquela época funcionava assim: os imperadores, os soldados, os sacerdotes. Tinha toda uma jogada ali, queridos, que o povo em geral, e aí nós poderíamos falar que 90% do povo não tinha nem, às vezes, comida para comer. Tinha muitas mães naquela época de Jesus que orava a Deus para que pudesse ter uma comida para o seu filho. Quando a gente vai ver no Antigo Testamento a viúva que pede para Deus um pão, ou pede para Deus ali que Deus prospere a vida dela, e aí chega o profeta, e diz assim: viu, o que tu tem dá para mim aí. Que era a única coisa que ela tinha para comer e para o seu filho comer, Felipe. E o profeta pega e diz o seguinte: dá para mim isso aí. Desde aquela época, Israel tinha ali um contexto social de muita vulnerabilidade financeira. Então aquela galera que tinha ali, eles sofriam muito. A maior parte do povo sofria na mão dos romanos, dos imperadores, que tinham preconceito literalmente com o judeu. Quando um romano via um judeu caminhando na rua, ele pegava a capa que ele usava, e a capa era muito pesada, e colocava nos ombros do judeu, e dizia: judeu, carregue 1 quilômetro para mim essa capa aí. E ele ia açoitando o judeu, cuspindo.
Quando um soldado romano queria bater num judeu na cara, ele chegava no judeu, dava um tapa na cara, e o judeu não podia nem reagir, porque a parte das armas estava mais com os soldados romanos. Então nós vamos perceber, queridos, que o povo judeu era um povo muito sofrido, era um povo muito humilhado, era um povo muito carente. Eram pais que não sabiam se iam voltar vivo para casa porque um soldado romano poderia matá-lo. Eram pais que muitas vezes, por não ter vagas de emprego na época, e você veja que para você trabalhar naquela época, a maioria do povo ou era escravo, ou era abusado financeiramente, ou tinha que acabar se rendendo a um trabalho corrupto, Cássio. Se nós analisar Mateus, o discípulo de Jesus chamado Mateus, ele tinha uma família que ele precisava sustentar. Só que não tinha emprego para ele na época, ninguém estava dando oportunidade para ele. Então ele teve que se tornar cobrador de impostos. Ou seja, cobrar impostos para Roma dos próprios judeus. Os judeus odiavam Mateus por isso. Não justifica, mas ele estava dando um jeito para sobreviver. Quando Jesus chega para ele na coletoria de impostos, ele fala assim: Mateus, vem e siga-me. Todo mundo fica escandalizado. Como que Jesus quer que um cara que colhe impostos para Roma, traindo o nosso povo, possa ser discípulo de Jesus? Era uma situação bem complicada. Era uma situação de muita vulnerabilidade social, financeira, política. E aí então Jesus chega e no Sermão do Monte, ele vai olhar para aqueles que estão ali, para as mães, para os homens, para os filhos, porque repare que quem eram aqueles que seguiam Jesus? A gente gosta de falar que Jesus era seguido por multidões, era 5.000 pessoas seguindo Jesus. Não, queridos, não era 5.000 pessoas seguindo Jesus. Quem seguia Jesus eram 100, no máximo uns 200. O restante só queria o pão, o peixe, porque estavam com fome. O restante eram de pessoas perseguidoras e queriam que Jesus falasse alguma coisa que fosse contrária a César, a Herodes, tipo a Rede Globo da época, né? Olha o que ele falou, vamos postar no Twitter, vamos cancelar Jesus Cristo agora. Eles queriam cancelar Cristo. Então Jesus, queridos, ele era bastante assim, desejado por aqueles que estavam com fome, porque você veja, não tinha comida em casa, não tinha peixe em casa. Aí chega um tal de Jesus, Marcelo, que faz milagre com pão e peixe. Rapaz do céu. É igual a fila do SUS. Aí os caras começaram a seguir Jesus. Os caras começaram a ir atrás de Jesus. Porque Jesus era aquele cara agora que dava pão e peixe de graça. Pão e peixe de graça. É tão maravilhoso que Jesus vai atravessar o lago lá. Está o povo de novo. Ô senhor, estamos aqui, já comemos o primeiro pão, tem um segundinho aí, tem agora uma torrada aí. Aí Jesus pega e com compaixão irônica, olha para aquele povo e diz: povo, eu sei que vocês estão passando necessidades, eu sei que vocês comeram do pão e do peixe de graça e vocês estão achando o máximo, mas quero que vocês entendam que eu estou fazendo tudo isso não para sustentar vocês apenas fisicamente, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero saber agora se vocês vão decidir fazer da minha presença e da minha palavra o próprio pão de vocês. Eu sou o pão da vida, aquele que come de mim nunca mais terá fome. Aquele que come da minha carne, aí entra, viu, Léo? Olha que loucura isso. Agora, aí Jesus começa a falar: ei, aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, é um comigo e eu com ele. Vocês terão a vida eterna. Aí então, o povo, quando percebeu que Jesus não ia mais fazer os milagres do pão e do peixe, não ia mais ter a bênção, não ia mais ter o sustento, o Bolsa Família ali da época, abandonaram Jesus. Abandonaram. Aí Jesus olha para os seus discípulos que estão do lado: e vocês vão abandonar também? E o apóstolo Pedro, nos seus momentos de acertos: Senhor, para onde nós iremos se só tu tem pão e mortadela? Não. Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então você repare, queridos, que Jesus estava mostrando o seguinte: queridos, entendam o que eu estou falando para vocês. Se vocês buscarem o pão somente, vocês vão perder a mim. Se vocês buscarem a mim sem o interesse do pão, vocês terão a mim e mais o pão. Então você veja o que Jesus está querendo causar em nós nessa noite. Às vezes,
Nós só vamos para Deus, para Cristo, só vamos para a igreja. E eu, como pastor, já perdi a conta de quantas pessoas eu atendi que estavam na sarjeta, sem emprego, casamento destruído. Vem para a Viva, procura Cristo, a gente ora, a gente atende, a gente aconselha. Assim que eles se resolvem no relacionamento, assim que eles conseguem um emprego, assim que eles se estabelecem, eles fazem assim: tchau Deus, tchau a Viva, tchau pastor Edson. A gente só espera mais um pouquinho, dá um ano, geralmente é 1 ano e 7 meses, William. Geralmente não tem erro, é 1 ano e 7 meses. Estoura o B.O. de novo. Aí eles veem: poxa pastor. Eu falo: cara, se você tivesse vindo para a Viva por causa que tu queria a presença de Cristo Jesus na tua família, na tua história, no teu emprego, no teu novo emprego, e você tivesse se agarrado com Cristo o tempo todo, você não estaria fazendo isso de novo, cara. Você veio só buscar o emprego. Você só veio buscar a oração. Você só veio buscar a reconciliação com a tua esposa, com o teu esposo. Só que no momento que tu conseguiu se reconciliar, tu fez a maior loucura de todas, que foi abandonar a Deus. Quando nós vimos Deus somente como alguém que resolve problemas, e não como aquele que nós devemos depender, orar, estar diariamente com Ele, nós vamos quebrar a cara. Jesus, queridos, Ele não tem problema nenhum que você prospere, que você fique rico, que você tenha pão, que você tenha costela, tenha carne, gasolina, como diz o Felipe. A gente tem uns papos políticos que só o Felipe vai entender agora. Deus pode dar gasolina, Deus pode dar carne, Deus pode dar pão com mortadela, amém? Ele pode dar tudo isso aí. Ele quer dar, Ele quer te abençoar. Nós não temos um Deus tirano que quer nos ver na sarjeta, quer nos ver não é isso, não se trata sobre isso, queridos. Meu Deus, Ele só quer que você tenha Ele como algo mais importante do que aquilo que Ele tem para te dar. O que Ele pode te dar, gente, não é o principal. O principal é o que Ele é na tua vida. É o que Ele pode ser na tua vida. Porque quando Deus é na tua vida, e Ele mesmo, quando Moisés perguntou: Senhor, vou lá para Faraó falar então que o Senhor me enviou, qual é o teu nome? Qual é o meu nome? Eu sou o que sou. Eu sou. Eu sou. Quando eu entendo que Deus em mim, eu em Deus, é o mais importante. Se eu tiver tudo, Pedro, eu estou de boa. Não me corrompo por ter tudo. Se eu não tiver nada, eu estou de boa. Não me corrompo por ter nada. Aí a grande questão é: o que você espera de Cristo Jesus? Você quer Ele ou o que Ele tem para te dar? O que vem primeiro? Ele ou o que Ele dá? Se for o que Ele pode te dar, quando Ele falar para você que a comida mais top é Ele, você vai se desviar. Agora, se você colocou Ele como prioridade máxima, com pão ou sem pão, você vai servi-lo, vai permanecer com Ele. Amém, queridos? Estamos nesse contexto aqui. Aí Jesus, Ele vai olhar para aquelas mães que estão ali chorando, os pais que estão ali: Senhor, por favor, paga minha comida, paga minha luz, paga minha água, Senhor, eu estou com meu aluguel atrasado, Senhor, me ajuda, a gente não sabe mais o que fazer. Jesus vai olhar e vai dizer o seguinte: ei, vocês estão ralados, hein? Que droga de vida, hein? Jesus olhou para aquele povo sofrendo, o Senhor disse: bai, que B.O., hein? Rapaz, não queria dar pé de vocês. O que Ele disse? Felizes são vocês quando choram. Gente, olha o que Jesus fez. Os caras estão destruídos, destronados, passando fome. Jesus olha: felizes são vocês. Contraditório. Isso não é bíblico. Como não é bíblico? Felizes as pessoas que choram. Jesus foi irônico. Jesus fez pouco caso da situação deles, em hipótese alguma. E aqui que está o segredo, que nunca foi segredo, na Bíblia não existem segredos. Apenas um versículo que me chama a atenção é Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas pertencem a nós, mas as de Deus só pertencem a Ele. Então, claro que tem coisa que é só para Ele, né? Mas o que é para nós está tudo revelado. Cássio, eu entendo o seguinte: quando eu vejo a Bíblia, analisando o contexto, orando a Deus, analisando a teologia, Jesus está falando o seguinte:
O choro é interessante, você sabe que eu tenho 2 filhos, né? Aí, quando eles estão com as fraldas sujas, o que acontece? Chora. Vai lá, minha esposa, né? Eu deleguei total para ela isso. Às vezes eu vou também. Mas é muito difícil, porque eu deleguei esse ministério. Mas eu sei trocar fralda, sei trocar muito bem, né? Sei, boto roupinha, mas eu sou um paizão, não tem noção, rapaz. Eu sou um paizasco e, rapaz do céu. Ele chora, amém, até glória a Deus, amém, eu fico feliz. Quando eles estão machucados, quando eles se machucam, né? É interessante, às vezes nós estamos na cozinha, eles estão correndo lá, corre para cima, corre para baixo, beleza. Quando não ficar gritando, tá de boa. Até que, lá vai nós. Aí tem um lá, com o joelho esfolado, com o dedo cortado, aquela coisa que vocês conhecem bem. Colo, mamãe, colo, papai. O Nathanael fala, colo. Aí ele chora, como se acontecesse uma coisa horrível. Não aconteceu nada mais. É só o fato de chorar, porque aconteceu. Ele foi contrariado. Ele estava com um brinquedo, o Diogo vai conhecer muito bem isso também, porque tem filhos também. Ele estava com um brinquedinho, o Benjamin pegou, e ele ficou revoltado, e chorou, esperneou. Aí vem o pai e diz, filho, não é para tanto assim. Mas chora. Às vezes o Natanael queria que eu fizesse um negócio com ele, acho que era brincar de alguma coisa, eu não estava com tempo assim, né? E ele veio e ficou. Ele forçou assim, aí começou a sair lágrima. Ele conseguiu virar um ator, Pedro. Ele conseguiu chorar de modo cinematográfico. Saiu a lágrima assim. Eu me fiz, Cleiton, que ele me convenceu. Meu filho, tu tá chorando. Ele já parou de chorar. Aí eu pensei, tá de brincadeira, rapaz. Tu não tem nem 2 anos ficar me manipulando dessa forma, cara. Tu tá mais manipulador que alguns que eu atendo, porém, mas o que é isso? Mas o choro, galera, ele tem um poder de chamar a atenção do pai. Seja para nós dar risada, seja para nós resolver. O choro, de fato, é um troço interessante. Todo mundo para. Você está numa reunião e um bebê começa a chorar, você foi à reunião. Vocês sabem disso. Vocês estão conversando durante a família, e não é porque o bebê não é especial, não é porque a criança não é amada, mas o choro chama a atenção de todo mundo, para tudo. Aí eu começo a analisar que Jesus está falando o seguinte aqui, galera. Prestem atenção no segredo aqui revelado. Ei, eu sei o que vocês estão sofrendo. Eu sei o que tem na fralda de vocês. Eu sei os machucados de vocês. Eu sei a cicatriz de cada um de vocês. Eu sei os medos, as preocupações de cada um de vocês. E digo a vocês todos, felizes são vocês. A resposta está no próprio texto. Por quê? Porque Deus os consolará. Felizes são vocês por estarem na sarjeta nesse momento, por estarem fragilizados nesse momento, porque um ser humano fragilizado, como já diria C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone que Deus usa para falar ao teu e ao meu coração. Ô glória, vai falando, aleluia. Olha só que maravilha, né? Vai orando. Se for bandido, revela. Se for algum acidente, cura. Temos que orar. É assim que eu oro, né? Eu oro. Gente, então nós vamos perceber o seguinte, que quando a pessoa está fragilizada, a pessoa está vivendo um momento difícil, e às vezes não é sarjeta financeira, às vezes pode ser uma dor emocional, uma dor espiritual. Ela tem uma facilidade, Leandro, de ouvir melhor a Deus. Uma vez eu coloquei no Google, sempre gostei muito de liderança, de assuntos sobre liderança, tanto que eu fiz uma pós-graduação em liderança. Sempre chamou muita atenção a área da liderança. Aí eu coloquei no Google uma vez assim, o que os maiores líderes do mundo possuem em comum? E ali eu coloquei líderes espirituais, líderes religiosos, líderes políticos, líderes sociais, coloquei lá. Aí todos os artigos que eu li, todos, gente, estava escrito assim, todos os maiores líderes do mundo superaram seus sofrimentos. Eles sofreram muito. Eles passaram por muitas lutas. Alguns desistiram, se levantaram. Alguns quase desistiram. Mas perseveraram. O que tem em comum um líder para o outro é só isso. Eles nunca pararam. Apesar do sangue, apesar da dor,
eles seguiram em frente. Gente, então você repare que, além do choro ser algo que chama a atenção do Pai para vir até nós, o choro, a dor, o sofrimento, é um caminho que Deus usa para que você melhore como pessoa, para que você amadureça como pessoa, para que você consiga ser mais forte como pessoa, e o resultado disso é você ser mais feliz como pessoa. Por isso que o choro não é uma questão de não ser feliz quem chora. Muito pelo contrário, feliz é aquele que segue em frente mesmo chorando. Quando eu fui ungido a pastor, Cássio, eu ganhei um livro, e por isso que eu sabia que Deus tinha um chamado de fogo para mim desde o início. E o livro era uma biografia de um avivalista, Diogo, chamado Reinhard Bonk. O título do livro era Chamado de Fogo. Ele era um aluno meu que eu tinha, era até mais velho do que eu, e ele me deu aquele livro. Ele falou: pastor, eu senti te dar esse livro na tua unção pastoral. Eu não sei porquê, e me deu. Chamado de Fogo, Pedro. É o nome do livro. E aí, lendo o livro, ele já é falecido, na época que eu ganhei ele era vivo ainda, mas ele foi um grande avivalista da África do Sul. Ele então, eu não lembro se ele era alemão agora, mas ele não era, ele era alemão ou americano, não estou lembrando agora. Mas ele recebeu um chamado, porque ele andava com muitos amigos ricos, e muitos amigos, Lucas, os amigos dele, falavam assim: poxa, não vejo a hora de eu ter $1 milhão de dólares. Não vejo a hora de eu ter meu primeiro milhão. Aquele papo que você ouve às vezes no meio dos jovens, né? O sonho deles é ter o primeiro milhão na conta. Nada contra, né? Amém? Que você faça o reino avançar com isso aí tudo e seja feliz. Mas ele começou a ouvir aqueles homens falando aquilo, e ele falou: Deus, eu não quero $1 milhão, eu quero 1 milhão de almas ganhas para o teu reino. E quando ele orou isso, Xande, o livro vai falar que a presença de Deus tomou ele por completo, porque Deus amou a oração dele. Cara, você vai ganhar 1 milhão de almas sim. Vá para a África do Sul. Aí Deus mandou ele ir para a África do Sul. Reparem por que isso, queridos. Ele disse: Senhor, mas por que África? Você vai entender. Vá para a África. Ele marcou o primeiro culto lá, primeiro culto. Avisou que tal dia ia ter culto. 1.500 africanos lá. Vieram de todas as mais longínquas cidades, vieram de tudo que é tipo de bairro. 1.500 africanos lá, querendo receber da palavra. A maioria triste, a maioria com a vida financeira destruída, a maioria com doenças, outros endemoniados por causa dos demônios que... você vai perceber que os demônios ali, muitos demônios da África, bruxarias, umbandismos, macumbarias, aquilo possuía aqueles africanos, e eles queriam ser libertos. Aí o rei Arbonque começou a orar por aquele povo, expulsar demônios. Tinha pessoas, Diogo, que ficavam endemoniadas, que levitavam de tanto demônio. Levitavam. Aí o bom que expulsar, a pessoa caía, que nem um saco no chão assim. E não morria pelo poder de Deus. Amém, gente? Amém? Caía e tal. Isso é real. Aqui em Panambi já aconteceu, gente. Aqui em Panambi, panambiense, que levita de tanto demônio. Não é a tua vizinha, fique tranquila. A gente sabe de muita coisa aí, a gente sabe de muita coisa que a gente não fala o tempo todo. Mas seria assustador para você. Você ia começar a orar mais. Se tu soubesse o que o diabinho está fazendo na vida das pessoas, tu ia ficar até 3 vezes. Ia pensar 1 milhão de vezes antes de pecar. Então, gente, a galera então, quando ele fazia o apelo, quem quer entregar a vida para Jesus, todos eles entregavam. Por quê? Porque eles precisavam de uma esperança, eles precisavam de uma resposta, eles precisavam de alguém que desse para eles um consolo, porque a vida na terra para eles estava horrível. Não tinha comida direito, não tinha emprego direito, era um abandono, era o governo corrupto, eles aguentavam mais, e Cristo então ali chegando na vida deles, através do rei Arbonque, todos eles entregavam a vida para Jesus, queridos, todos eles recebiam oração, acreditavam na oração, eram libertos e eram abençoados. Ao mesmo tempo, se você for pregar o evangelho nos Estados Unidos, ou na Europa, eles vão dizer o seguinte: eu já conheço o evangelho.
Até porque nós somos os pais desse evangelho. Nós levamos o evangelho para o Brasil. Nós levamos o evangelho para Honduras. O pior lugar hoje para você pregar o evangelho, querido, só para vocês entenderem, é na Europa. Veja a França. A França está islamizada. A França hoje é um país praticamente totalmente ateu. Se você prega o evangelho na França e você prega o evangelho na África, você vai sentir uma diferença enorme. A maioria está bem de vida, a maioria está com carrão, a maioria está com o seu terreno comprado, a maioria está bem estabelecido, né? Prega o evangelho para um médico para você ver. Eu já preguei para vários médicos já. Pregue para alguém que se tornou um sucesso de jogo sem Cristo, tem doutorado, tem tudo que é coisa. Pregue para essa pessoa o evangelho. Fran, a maioria deles, sabe o que eles fazem? Legal. Interessante essa ideologia. Interessante esse ponto de vista. Interessante, realmente. É bem interessante Jesus, né? Sim. Eu estava até pensando esses dias, eu vi um artigo esses dias, né, de Jesus, né? Eles não conseguem entender que Jesus não é o Jesus do artigo. Jesus é o cara. É o Salvador, é o próprio Deus. Tipo assim, aí tu prega para esses caras, tu acha que eles vão querer cura? Por que eu quero cura se eu tenho o melhor médico? Tenho o melhor plano de saúde? Se tu falar para esses caras, você tem que prosperar, saia dessa vida de derrota. Eles vão olhar, que derrota? Eu tenho todo o salário do mundo. Você tem que buscar a Deus para ser um sucesso. Eu já sou. Então uma pessoa que muitas vezes chega antes no sucesso do que chega antes em Cristo, ela pode ter uma dificuldade maior de se converter. Não, é impossível. O próprio Cristo disse, é mais fácil um camelo entrar por dentro de uma agulha do que um rico entregar a vida para mim, do que um rico entrar no reino dos céus. O que é que Jesus está dizendo ali? Que o ser rico é o problema? Não é o problema ser rico, meu Deus do céu. É o rico que não reconhece que precisa de Deus. Que uma pessoa que tem muito, tem tudo que quer, a hora que quer, ela pode se tornar alguém, então, que fica soberba. Então, queridos, analisando esse primeiro ponto, vamos para o primeiro ponto ali. Estou na introdução ainda, glória a Deus, e já estou indo no primeiro ponto, já estou invadindo o primeiro ponto, aleluia. Chorar faz parte da felicidade. A pessoa feliz não é aquela que não chora, mas aquela que segue em frente mesmo chorando. Então, no caminho da felicidade, Deus não vai optar, não é uma opção, alguns sofrerem e outros não. Todos nós iremos passar por momentos de problemas, momentos de angústias, momentos de sofrimentos. O próprio Jesus, aquele que nos ensina como ser verdadeiramente feliz, ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Numa tradução mais original, eu venci a aflição. No mundo teremos aflições, mas eu venci a aflição. E se eu venci, vocês podem vencer também. Então você repare que uma das melhores maneiras de Deus amadurecer você e a mim, uma das melhores maneiras de Deus fazer você ser mais santo, mais puro, mais feliz, por incrível que pareça, é te colocar em momentos difíceis. É fazer você passar por dificuldades, é fazer você passar muitas vezes por perseguições, sofrimentos, que você vai ter duas opções. Ou você vai ver esse Golias e vai fugir dele, e vai reclamar daquele problema, e vai entrar naquele vitimismo, né? Eu sou vítima, eu estou sofrendo, estou com problemas. Eu não mereço isso, Deus é injusto. Ou vai fazer como Davi. Quem esse Golias pensa que é assim, incircunciso para se colocar contra Deus de Israel? E vai para cima. Deus, eu não entendo porque eu estou passando por isso, mas eu tenho certeza que é para o meu bem. A gente sempre leu aquele texto, né, de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente para ali. E a gente pensa com a gente assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus no sentido financeiro. Então assim, tudo que é bom é de Deus.
Logo, tudo que é ruim é do diabo. Se você ver, tem uma vírgula naquele texto. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, de acordo com o chamado e o propósito, para que se tornem semelhantes ao Filho Jesus. Nós somos ensinados por muitos anos, e aí eu coloco até algumas denominações evangélicas, que sofrimento é coisa do diabo. Que derrota só vem do diabo. Doença do diabo. Quando na verdade, se você ler a Bíblia como um todo, sim, o diabo às vezes está por trás das doenças, sim, o diabo também é usado para fazer sofrer, mas sim, Deus, ele tem o diabo na mão dele como um pitbull. E ele solta a hora que ele quer. Resumindo, o diabo não tem autonomia nenhuma para agir. Certa vez um homem estava sem comida em casa, né? Ele começou a orar a Deus: Deus, eu preciso de comida, Senhor, me ajuda por favor. Aí um macumbeiro passou pela rua, ouviu a oração dele. Ah, ele está pedindo para Deus. Sou macumbeiro, vou pegar uma cesta básica aqui. Levou para ele, bateu na porta. Ei, Deus ouviu a tua oração. Debochando, cara. Aí o cara, uau, comida. Sim, mas não foi Deus não. Sou macumbeiro, você foi o próprio diabo que está te dando. Aí ele olhou, sério? Aí você vê o quanto é maravilhoso Deus. Quando Deus fala, até o diabo obedece. Vai do teu ponto de vista, querido. Então nós temos que parar de achar que agora Deus, quando age, eu gosto. Quando eu não gosto, é porque Deus não agiu. Temos que parar de achar agora que só Deus age naquilo que eu concordo, né? Se eu concordei, é Deus. Se eu não concordei, é o diabo. Que história é essa? Olha, até onde eu sei, buscando ao Senhor nesses poucos anos, aí tem gente que busca muito mais que nós aí. É muito pelo contrário. Geralmente aquilo que eu não queria, Deus manda fazer. Geralmente aquilo que eu não concordo é justamente aquilo que Deus manda eu fazer. Você acha que é tão fácil ser como Cristo Jesus, que chega em oração e fala: Deus, eu estou aqui agora quase indo para a cruz, tem como o Senhor passar de mim esse cálice sem que eu beba desse sofrimento todo que eu terei que passar? E o pior de tudo, ficar sem a tua presença? Deus Pai falou: não tem como, tu vai ter que ir. Então, se nós quisermos ser cristãos maduros, se nós quisermos ser cristãos felizes, nós temos que parar de ficar demonizando toda hora, todo o tempo o sofrimento. Sim, queridos, eu já orei por cura de pessoas sendo curadas do câncer, tá? Eu já orei por pessoas que foram expulsas demônios. Sim, queridos, sim, tem sofrimento que é o diabo completo, tu expulsa. Tem sofrimento que é o diabo que botou a doença, tu ora por cura, a pessoa é curada. Sim, mas nem sempre. Nem sempre. Vou dar um exemplo. Apóstolo Paulo, a Bíblia ensina que ele tinha um problema na carne dele. Alguns dizem que era nos 2 olhos que ele tinha um problema. Porque quando ele viu Jesus, ele ficou cego ao ver Jesus na estrada de Damasco. Cai escamas dos seus olhos. Mas muitos teólogos dizem, e eu acredito nessa versão, que ele nunca recuperou a visão 100%. Saía pus dos seus olhos. Tanto que ele fala para os Gálatas: ei, vocês me amaram tanto quando me receberam, ao ponto de querer entregar os próprios olhos de vocês a mim. Flávio José, um historiador judeu, disse que existia um homem chamado apóstolo Paulo, que não tinha nem como comer na mesa com ele, Léo, porque ele estava comendo e saía pus dos seus olhos. Esse homem, que curava todo mundo, que expulsava demônio, era o apóstolo Paulo, galera. Ele chega e diz: Deus, me cura disso aqui. Eu estou com essa doença horrível, eu estou sendo humilhado, Senhor, está constrangedor, me cure. E Deus não falava nada. Na segunda vez o apóstolo Paulo: Senhor, tu não me respondeste, me cura, Senhor. Deus não falou nada. Na terceira vez Deus fala com ele: apóstolo Paulo, filhão, não vou te curar. Repare o que Deus falou para Paulo: eu não vou te curar. Eu determino agora. Não teve determinismo, não teve não. O próprio Deus disse: ei, não irei te curar. Sobre você
a minha graça te basta. E olha que coisa mais linda agora. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, galera, meu Deus do céu, se não é o apóstolo Paulo com esse problema físico, não estou afirmando, é a principal teoria. Tem várias outras, alguns falam que era até a sogra, a antiga sogra dele, é umas coisas loucura. Mas daí já não tem base bíblica. Mas se ele estava sofrendo, eu entendo o porquê, Pedro. Com os coríntios, ele começou a debater com os coríntios, os cristãos coríntios, Sheila. E aí ele começou a falar, gente, vocês estão se achando os tal que falam em línguas, que são os top. Eu falo mais em línguas do que todos vocês. Aí começou a competição, né? Eu sou da tribo de Benjamim. Eu fui fariseu. Eu estive sendo ensinado aos pés de Gamaliel. E quando eu fui me orgulhar, Deus enviou um demônio para me esbofetear, para que eu não me orgulhasse das minhas visões que eu tive. Ah, você se acha os tal? Eu conheço um homem. Daí ele começa a ironizar, ele começa a falar na terceira pessoa sobre ele mesmo. Eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, viu o primeiro, o segundo e o terceiro céu, e ouviu de Deus coisas que não podem ser faladas aos seres humanos. Que currículo, hein? E para que eu não me orgulhasse, Deus então coloca em mim essa enfermidade. Então você repare que às vezes, o teu sofrimento que tu fala tanto para Deus tirar, é o que te mantém de pé. Já parou para pensar nisso? Me lembro daquela história que um homem tinha a mão ressequida. Me cure Deus! Não. Me cure Deus! Não. Ele ia no Brasil para Cristo. Pastor, ora para minha cura. Seja curado agora. E Deus dizia não. Aí ele na assembleia. Pastor, já ora por mim. O assembleano rodopiava e declarava cura. Não era cura. Ia na Viva. Nós orávamos e nada. Aí Deus olhou, tu quer ser curado mesmo? Tu quer entender por que eu não te curo então? Quero entender. Curou a mão do cara. No outro dia ele pegou uma arma e matou uma pessoa e foi preso. Algumas enfermidades, algumas fraquezas, algumas debilitações não passam de alicerces para manter o prédio inteiro de pé. Só que tem que ser maduro para entender isso. E parar com essa criancice gospel. Eu determino que não sei o quê. Eu determino... Gente, isso é criancice. Jesus disse aqui, felizes os que choram. É do diabo quem chora. Se chorar, vai repreendendo. Se chorar, vai rodopiando. Não. Felizes as pessoas que choram. Porque o choro, de fato, ele é um instrumento de amadurecimento do cristão. O ponto 2, para nós fechar. Felicidade e humildade são irmãs. É obrigatório sermos humildes se quisermos ser felizes. Então, nessa nossa busca, galera, nessa nossa busca por maturidade, por felicidade, estou falando com vocês. Vai ter momentos que nós vamos chorar, sim. Vai ter momentos que nós vamos sofrer, sim. Vai ter momentos, queridos, que nós vamos ser confrontados, corrigidos pelo próprio Deus. Seja Deus usando a sua palavra, seja Deus usando pessoas, seja Deus usando circunstâncias. Vai ter momentos que nós vamos nos deparar diante de Deus e Deus vai falar o seguinte a você: ei, você tem que parar de viajar na maionese aí, hein? Chega. Ei, para de ser murmurador, isso não vem de mim. Ei, para de ser invejoso. Ei, perdoa aquela pessoa. Aí você vai chegar para Deus: Deus, eu fui traído, olha o que fizeram comigo, olha que desgraça, eu não merecia isso. Aí você pensa que Deus vai fazer o quê? É mesmo, meu filho, filha minha, não é possível. Gente, desde que eu busco a Deus, Cássio, Deus nunca me favoreceu para esse tipo de conversa. Senta aqui, filho, vamos lá. Aqui mequetrefe, que louco, hein? E realmente tu não merecia, filho. Isso nunca eu ouvi de Deus. Muito pelo contrário. Às vezes a gente merece, sim.
Só que você acha que não. Olha o que fizeram comigo, Deus. Me abandonaram, me traíram. Estou ofendido, estou ferido, estou magoado, estou sangrando. Sabe o que Deus faz? É mesmo? Foi pior do que aquilo que fizeram com meu filho na cruz? Se a tua resposta é não, aí Deus vai falar assim, pois é, o meu filho foi como um cordeiro mudo que não abriu a sua boca enquanto estava sofrendo, porque ele sabia que aquele sofrimento ia contribuir com a salvação de todos vocês. Se Cristo morreu numa cruz e não murmurou, por causa de um boleto tu vai reclamar? Não me cumprimentaram hoje. Nossa, que coisa horrível. Olha uma coisa, é um desastre. Olha, vou te contar, hein? Temos que entender, meus irmãos, que Deus vai permitir certas coisas. Não é para nós perguntar o porquê que elas acontecem, mas para nós perguntar para que elas servem. Senhor, acabaram de me trair aqui, acabaram de me abandonar aqui, eu fui ferido aqui, eu fui ferida aqui, estou com raiva. E aí, Senhor? Aí Deus vai falar para ti o seguinte: bem-vindo ao meu reino, aonde eu uso o sofrimento para moldar o teu caráter. A própria Bíblia em Hebreus vai falar quem ela é quando diz: porque as Escrituras Sagradas são como uma espada que divide juntas e medulas, alma e espírito, e revela as maiores intenções do coração humano. A Bíblia, quando se apresenta, ela não se apresenta como um buquê de flor cheiroso, como uma esponjinha que não dói. Não, ela se apresenta como uma espada. Sabe por quê? Toda vez que Deus falar com você e comigo, não vai ser para nos melhorar, vai ser para nos matar. Vai ser para assassinar o nosso ego, assassinar o nosso orgulho, assassinar o que nós queremos, assassinar nossos vitimismos, assassinar nossas vontades, para que viva em nós o Cristo que é dentro de nós. Certa vez um homem chegou para o seu pastor e falou assim: pastor, não estou gostando de ser crente, não estou curtindo. Por que, meu jovem? Ah, sei lá, pastor, quando eu era do mundo, os caras eram bem mais parceiros, nós dançávamos, nós íamos em festa, né, tomava cerveja, ficava com todo mundo, nós ficávamos com as meninas, era muito melhor. Quando eu era do mundão, pastor, não tinha negócio de ficar sendo santo, puro, era uma maravilha. Não estou me sentindo mais, sei lá, pastor, eu sinto assim que eu não estou conseguindo sentir aquilo que eu sentia no mundo. Aí o pastorzão, filho de Deus, ao invés de ter pena daquele jovem, disse: bem-vindo ao reino. Porque pessoas mortas não sentem dor. Se você morreu para Cristo, você não vai sentir mais nada mesmo. Você vai só sentir alegria em Cristo, na igreja de Cristo, nos prazeres que Cristo dá. Para o mundo, você morreu. E aquilo que tu sentia lá, evidente que tu não vai sentir aqui. Conta outra história, Cássio, que uma senhora chega para o seu pastor, fala: pastor, estou saindo da igreja. É mesmo, minha irmã, o que está acontecendo? Eu cansei de ver tanta gente hipócrita, não aguento mais fofoca ali, é discórdia lá, é briga ali, é roubo lá, é o irmão que está mentindo ali, que tem amante, é o adúltero, é o fornicador. Não quero mais ficar nessa igreja, porque eu não suporto mais tanta gente hipócrita. Aí o pastor pegou e disse assim: tudo bem, irmã, eu vou te liberar para tu sair da igreja então. Só domingo que vem eu quero que você faça uma última coisa antes de você sair da igreja. Sim, pastor. Seguinte, eu vou te dar um copo de água e tu vai segurar esse copo, tu vai sair do carro com o copo de água, tu vai entrar na igreja com o copo de água, tu vai ficar no louvor com o copo de água, tu vai participar da pregação com o copo de água, e quando passar a pregação, terminar o culto, você vai voltar até o escritório com o copo de água e vai me devolver. Quando você me devolver esse copo, eu te libero da igreja. Ela fez assim, passou o culto, ela foi no escritório do pastor, e o pastor: olha, irmã, que maravilha, você trouxe o copo até mim. Antes de te mandar então para outra igreja, então, como a senhora está pedindo, quantas pessoas tu viu fofocar durante o culto? Nenhuma, pastor. Mas por que não? É que eu estava segurando o copo. Ah,
E quantos que você viu ali que eram adúlteros, que eram blasfemos, crianças que estavam atrapalhando o culto, quantos tu viu? Não vi, pastor. Como não? É que ela precisa de atenção no copo. Ah, tá. E quantas pessoas você viu ali que estavam com inveja, não cumprimentaram? Alguém não te cumprimentou? Quem te cumprimentou? Quem não te cumprimentou? Eu não vi, pastor. Por que não? Porque eu estava com o copo na mão. Aí o pastor pega e olha para aquela mulher e diz assim: você percebeu? Se o teu foco for em Cristo, você não vai dar bola para o que os outros fazem. Você está na igreja por causa de Cristo, não por causa das pessoas. Se você vir para a igreja por causa de Cristo, você não vai sair por causa de pessoas. Agora, se você vem para a igreja por causa de pessoas, você vai sair por causa de pessoas. Primeiro, porque você também peca. Segundo, teu irmão ao lado também peca. Cada um tem uma maturidade de crescimento. Cada um tem um tipo de nível de intimidade com Deus. Cada um tem seus problemas individuais. Foca em Cristo. Quanto mais você olhar para a água da vida, mais você vai ficar cego para os problemas do teu irmão e vai se preocupar com os teus próprios pecados. E com isso, vai ser mais feliz. A pessoa humilde, ela recebe essa palavra. A mulher recebeu essa palavra. Agora, se ela fosse orgulhosa, sai fora, pastor, tu vem com essas tuas ilustraçãozinhas aí, eu quero que se dane todo mundo, eu vou viver para mim mesma, vou fazer o que eu quiser da minha vida. A Bíblia fala que Deus se opõe aos orgulhosos. O que é se opõe? Deus vira as costas. Deus não conversa com quem é orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Ou seja, concede força, concede favor, dá forças e renovos para que essa pessoa continue em frente. A conclusão: nossa felicidade sempre será provada e aperfeiçoada em momentos de tristeza. Vamos ficar em pé?